Boa noite a todos. Como o Bruno falou, o Matheus não está e eu fiquei incumbido de abrir essa série nova hoje. Então, a gente vai falar sobre extremos. Quando a gente pensa sobre extremos, a gente aqui no Rio Grande do Sul, a gente está acostumado, às vezes, com clima extremo, né? Hoje, por exemplo, teve calor e agora veio um friozinho de novo. Então, a gente, quando fala sobre clima, a gente é um pouco temperado, né, com relação a isso. Mas puxando um pouco mais para relacionamentos, quando a gente fala sobre extremos, vem à mente extremismo, extremistas, né? E a gente logo faz a ligação com Estado Islâmico, né, com terrorismo, vem na mente aqueles atentados, né, homens-bomba, torres gêmeas. São coisas que a gente faz essa ligação com o terrorismo, com o extremismo, né? E a gente sabe que é um tema bem profundo, é um tema bem complicado de se lidar, porque os países, né, os grandes líderes mundiais, eles tentam resolver esse problema, né, e com políticas e com estratégias, mas a gente sabe que é difícil de lidar. A gente vê que ano após ano é um tema que não é resolvido, não é tratado, né, e a gente tem todo ano casos novos, né, de atentados. A gente tem agora na França, né, ultimamente tem acontecido muito, e a gente vê que a gente não sabe lidar com isso. A gente não consegue lidar, a gente não consegue resolver esse problema. Agora, trazendo um pouquinho mais perto da gente, a gente não tem homens-bomba no Brasil, né? A gente não tem atentados acontecendo. Mas a gente tem os nossos extremos, os nossos extremistas, né? Os nossos barbudos, talvez, né, aqui na igreja, as nossas grávidas que têm os hormônios ali, a flor da pele, né? Que, inclusive, né, gente, eu não canso de dizer que eu vou ser pai, né? Estou muito feliz, graças a Deus. Mas minha esposa não, tá, gente? Ela é muito controlada, assim. E a gente tem o nosso extremismo aqui. A gente tem o mapa da nossa violência acontecendo. E a gente vê que a gente também não sabe lidar com isso, né? Quando isso se aproxima da gente, a gente tem os nossos criminosos, a gente tem atitudes de violência contra a mulher, contra crianças, contra idosos. Esse é um mapinha que mostra para a gente as causas disso, as causas dos nossos extremos. E a gente vê políticos, né, toda eleição, trazendo estratégias de política. A gente vê estratégias de segurança, né? Não, agora a gente tem uma estratégia nova de política para lidar com a segurança, a gente vai resolver o problema. E a gente vê que ano após ano, o que a gente faz para resolver é tirar indivíduos, né, marginais da sociedade, por um tempo colocar em um outro lugar, e às vezes bem pouco tempo, trazer de volta para a sociedade. E às vezes ele volta pior do que era, mais bem equipado, mais bem preparado, mais bem treinado. Então o nosso sistema prisional não funciona. A gente não sabe lidar com isso. Aí vem políticas de educação. Não, a gente com a educação, agora a gente tem um sistema, um programa novo de educação, que a gente vai resolver o problema, porque a gente vai educar as crianças, e elas vão crescer adultos que vão saber lidar com o respeito, vão saber lidar com a tolerância, e não vão se tornar criminosos. Gente, a gente vê que ano após ano isso não acontece. A gente não sabe lidar com extremos. A gente não consegue lidar com eles. E isso é um problema sério para a gente. Quando a gente olha para a sociedade, a gente cria um caos, a gente vê que a gente está no meio do caos. Isso acontece a nível de Brasil, né, não só aqui. E a gente não sabe o que fazer. Mas a gente tem as fórmulas prontas, né? Como acabar com isso? Uma coisa que a gente escuta geralmente é acabar com a intolerância. Se a gente acabar com a intolerância, a gente acaba com o extremismo. Por quê? Se as pessoas tolerarem umas às outras, tolerar a diferença, tolerar a cor da pele, tolerar a maneira de pensar do outro, que pensa diferente, acabaria com o extremismo, né, em grande parte. Porque eu respeitaria o pensamento do outro, eu toleraria o outro. Outra coisa é acabar com o ódio, né? A gente vê, às vezes, manifestações de pequenos grupos, né? Minorias, às vezes com faixas, pedindo paz, pedindo para acabar com o ódio, o amor.
é outra coisa que a gente sabe que resolveria o problema. Porque se alguém me fizer o mal e eu não pagar com o mal de volta, o ódio vai acabar. Por quê? Porque não fica um matando a família do outro e o outro revida, e é uma guerra que não acaba nunca. Então, se a gente acabasse com o ódio, a gente acabaria também, em partes, com o extremismo. E outra frase que a gente tem, que a gente sabe, né, na teoria, a fórmula pronta, é o egoísmo, gente. Por quê? Se eu, quando for fazer algo para o próximo, pensar nele, eu me torno altruísta, eu nunca vou fazer o mal para ele. Então, eu nunca vou agir de forma que eu venha a menosprezar, que eu venha a minimizar, que eu venha a ferir o próximo. Então, a gente tem a fórmula pronta, certo? Para resolver o problema. Mas por que não acontece? Por que isso na prática não acontece? Gente, a gente está falando de problemas que a gente não consegue resolver. A gente pode amenizar com a educação, com a segurança, mas a gente não consegue resolver porque é um problema do coração. A raiz de todos aqueles problemas, ela está no coração do homem. Porque a gente é inclinado aos extremos, gente. A gente não é inclinado ao equilíbrio. O nosso coração ele é inclinado aos extremos. Então a gente é inclinado à intolerância. A gente é inclinado ao ódio. A gente é inclinado ao egoísmo. Isso está no nosso coração. Isso está na raiz do problema. E aí o que a gente faz? É interessante que Jesus ele apresenta para a gente um plano diferente. Jesus apresenta para a gente um plano que ele vem para mudar a sociedade. Ele vem para mudar tudo que a gente vê que não pode fazer. Porque Jesus ele apresenta para a gente um plano que transforma o coração de pedra. Ele transforma esse coração de pedra em carne. E Jesus é o único que pode transformar o coração da gente. A gente não tem esse poder. Então a gente tem que entender que existem coisas que a gente não pode fazer. Não dependem de nós. E uma delas, gente, é a transformação de vidas. É a transformação do coração. É a raiz do problema. Então hoje, a gente pretende iniciar essa série, onde a gente vai falar sobre esse plano de Jesus para restaurar a sociedade, para restaurar as vidas, para transformar tanto os indivíduos que são extremamente terroristas, quanto a gente, que também é intolerante, que também odeia, e que às vezes é egoísta, né, para não dizer sempre. Então, gente, esse plano de Jesus, a gente vai falar sobre ele em 3 aspectos. O primeiro é como a gente reage a esse plano. O que fazer com relação ao plano de Jesus? Eu entro nesse plano? Não entro? O que depende de mim fazer, o que depende dele fazer? Então a gente vai ver como a gente vai reagir a isso, dentro do ativismo e do comodismo, 2 extremos que a gente tende a cair. O segundo aspecto, gente, é nos relacionamentos. Como que a gente lida com o plano que Jesus tem para a gente, com relação a nos relacionarmos. A gente tem a tendência a cair ou no machismo ou no feminismo, porque o nosso coração é inclinado. Então a gente vai abordar isso, semana que vem, o Mateus vai apresentar isso para a gente. Como lidar com o plano de Jesus com relação a isso? E o terceiro, gente, é no relacionar com Deus, no relacionar com o dono do plano. Porque a gente às vezes vem com ideologias prontas, a gente conhece Jesus já com ideologias prontas, e a gente acha que Jesus é alguém que ele não é. A gente acha que a gente está lidando com Jesus de uma forma que a gente conhece, mas na verdade a gente lida com ele diferente do que ele quer que a gente lide com ele. Então a gente vai trabalhar esses 2 temas, que a gente tem a tendência a cair ou no misticismo ou no ceticismo. Então, como lidar com o plano de Jesus para restaurar a sociedade, para restaurar a gente e não cair no extremismo? Então, gente, hoje a gente vai lidar com esses 2 extremos. O ativismo, ele é o comportamento que valoriza a ação prática e que provoca a transformação do ambiente de maneira excessiva, atribuindo à ação poderes que não lhe são próprios. A valorização da ação acima de qualquer coisa. Então,
se a gente for pensar com relação à culpa, por exemplo, a gente pode atribuir à nossa ação um valor de apagar a culpa. Isso é um grande problema. Porque às vezes a gente quer comprar o perdão de alguém com uma atitude nossa. E o perdão, gente, ele é um problema que a gente não consegue resolver com atitudes. A gente não consegue comprar alguém. Né? Outra coisa é com relação aos relacionamentos. Às vezes a gente trabalha muito, né? E a gente até acha bonito uma pessoa que trabalha bastante, a gente valoriza isso. A pessoa, às vezes, ela gosta de falar, eu trabalho bastante, trabalho até fim de semana, faço o serão todos os dias. A gente até acha bonito isso. Né? E é legal trabalhar, é importante. Mas, às vezes, gente, isso é uma tentativa de fugir da realidade com ações, com atitudes. Às vezes, a pessoa ela não quer tratar problemas que precisam ser tratados. Às vezes a pessoa ela não quer lidar com a família, com a esposa, com o esposo, com a filha, com os pais. E uma fuga da realidade, às vezes, é no trabalho. Então, ações valem mais e têm um valor muito maior do que elas realmente valem. E esse é o ativismo. É isso que a gente pretende lidar hoje com relação ao plano de Jesus. Né? E o outro lado, gente, o outro extremo, é o comodismo. O comodismo ele é um comportamento egoísta, que coloca a sua satisfação imediata acima de qualquer ação, levando ao conformismo com problemas que precisavam ser enfrentados. Quando eu pensei sobre comodismo, eu me lembrei do Garfield, né, o gatinho aquele do filme. É justamente o caso do egoísmo extremo, né, cara? Ele só quer comer e dormir, e deitar no sofá. É o comodismo. Né? É o outro extremo. O meu prazer está acima de qualquer ação. Então, assim, quando eu preciso tomar uma atitude, quando eu preciso fazer algo para sair do sofá, para resolver um problema que precisa ser resolvido com ação, eu não vou fazer, porque isso vai me gerar problema, eu vou ter que sair da zona de conforto. Né? É o extremo, o outro extremo, gente. Então, com relação ao plano de Jesus, a gente vai analisar a vida de Pedro. Pedro, ele talvez foi um dos caras mais paradoxos da Bíblia, eu acho, um dos personagens mais paradoxos. Né? Aquele cara que a gente vê que ele, quando sai do barco, aquela fé de sair do barco e pisar na água, gente, eu fico imaginando aquilo. Né? E um pouquinho depois ele afunda. Então, eu fico imaginando a fé para sair do barco. Né? E logo depois Jesus disse que, homem de pouca fé, vocês não tiveram fé. Então, imagina a situação, o extremo de Pedro. E Pedro ele é um dos mais extremistas também, além de paradoxo. Né? A história de Pedro, ela começa lá na praia, lá no Mar da Galileia. A história dele nos Evangelhos. A gente vê que Pedro ele está lá pescando, né? Fazendo aquilo que ele sabia fazer, aquilo que talvez a sua família passou para ele, dentro daquilo que ele aprendeu, dos seus talentos. E Pedro está pescando. Ele alimenta aquela região com peixes. E talvez ele está falando com os outros pescadores. Tu viu como é que está a situação da segurança aí, cara? Tu viu como é que está o Zaqueu lá roubando, metendo a mão? Né? E a corrupção, como é que vai ser isso? E aí Jesus aparece. Eles não tinham pescado nada naquele dia. E aí Jesus diz para eles como pescar. Eles pescam e enchem o barco. E os outros barcos vêm para ajudar, porque era muito peixe. E aí, gente, Jesus aparece e chama Pedro para seguir ele. E então começa a história de Pedro com Jesus. E Pedro anda com Jesus 3 anos. Ele aprende o plano de Jesus para ele. Ele aprende mais ou menos, a gente vai ver mais depois. E ele começa a andar com Jesus e começa a viver com Jesus e ter a sua vida mudada. E aí, gente, 3 anos depois, Jesus está lá na última ceia e ele indica o traidor Judas entrega Jesus, e Jesus está ali no jardim. E aí acontece um diálogo que eu quero compartilhar com vocês,
que está lá em João 17, capítulo 18, versículo 7. Se quiser acompanhar aqui no slide também. Que é o diálogo quando Judas entrega Jesus, né, com um beijo no rosto, e Jesus começa a conversar com os soldados. E Jesus, ele tornou a perguntar para os soldados: a quem buscais? Eles responderam: a Jesus o Nazareno. Jesus diz: eu já vos disse que sou eu. Se pois é a mim que buscais, deixai ir a estes, deixai os discípulos irem. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. A gente consegue ver, gente, que Pedro, ele é ativista nesse momento. Pedro está tentando fazer algo, está tentando dar valor a uma ação que não pode. Está tentando dar valor a uma ação, uma atitude dele que não é para ele fazer. Né? Ele está tentando resolver um problema que não é para ele resolver. Jesus está dizendo que os soldados estão procurando é ele. O problema que está acontecendo aqui é para Jesus resolver. Quando Jesus ele explica o plano para Pedro, ele diz que ele vai morrer. E Pedro não está querendo aceitar isso. Quando a gente pensa sobre a nossa vida, gente, sobre aquilo que a gente vive com Jesus, quando a gente está começando a andar com Jesus, conhecer Ele, viver com Ele, a gente começa a se envolver nos ministérios que Ele tem para a gente gente começa a se envolver com os nossos dons e talentos, participando do corpo de Cristo, participando da igreja, participando com os irmãos, colocando os nossos talentos à disposição. E um dos problemas que a gente não pode tomar para nós a responsabilidade, gente, é o problema da salvação. Pedro, ele está querendo atribuir a ele esse problema, e na verdade Jesus diz, não, Pedro, esse problema é meu. O problema da salvação, gente, a gente não pode fazer nada. É só Jesus que resolve o problema nosso, o nosso problema do pecado. Então, os nossos dons, os nossos ministérios, aquilo que a gente faz como igreja, não pode ser, gente, um legalismo. Não pode ser algo para comprar a nossa salvação diante de Deus. Deus, eu faço, eu estou fazendo, eu estou trabalhando, eu estou aqui me empenhando. Então o Senhor anota aí no meu livrinho, no meu caderninho, para o Senhor talvez compensar os meus pecados. Não, gente, esse é o problema. O problema é para Jesus. Esse problema é para Jesus. Outra coisa, gente, que às vezes a gente se empenha no ministério, se empenha realmente com a igreja, e a gente traz junto alguns pecadinhos de estimação, às vezes. Às vezes é difícil mudar, é difícil transformar o coração nosso de pedra. É difícil mudar. A gente sabe que é difícil. Jesus sabe que é difícil. E às vezes a gente lida com Jesus de uma forma que, Jesus, o Senhor sabe que aquele pecadinho meu lá é difícil de mudar. Então, eu vou fazer isso aqui e o Senhor, de repente, compensa lá. O Senhor dá um jeitinho de me ajudar aí. E aí Jesus mostra para a gente que o único que pode apagar o nosso pecado é Ele. É Jesus. A nossa ação não tem esse poder. Então, gente, Pedro ele tem uma outra atitude ainda, um outro problema, que é que ele age sozinho. Ele toma a frente, ele corta a orelha do soldado. Isso mostra para a gente que Pedro ele poderia ter conversado com os outros. Ele poderia ter talvez conversado com João. João, o que a gente faz nesse momento? Pedro ele agiu sozinho. Ele agiu fora da igreja. Pedro ele agiu fora do convívio com seus irmãos. Isso mostra para a gente que as nossas ações, elas precisam estar ligadas à igreja. As nossas atividades, elas precisam estar voltadas para o plano de Jesus. Gente, isso é muito sério. Às vezes a gente faz coisas e a gente acha
que as nossas atividades elas precisam ser unicamente voltadas para o bem-estar das pessoas. Às vezes voltadas para tirar pessoas das drogas, para tirar pessoas das ruas, para cuidar dos carentes, para cuidar dos órfãos, das viúvas. E isso é muito bom. Jesus ele se agrada disso, Jesus ele mostra que realmente a gente precisa fazer isso. Tiago fala sobre isso. Agora, gente, o plano de Jesus é muito maior que isso. A nossa ação, ela precisa ser em conjunto com a igreja, em conjunto com o plano de Jesus, porque a igreja é responsável por levar a salvação para as pessoas. Muito mais que matar a fome e a sede das pessoas, a gente tem a obrigação de levar a mensagem do Evangelho, que transforma o coração das pessoas, que muda toda a eternidade das pessoas, não muda só a vida aqui. Então, gente, esses 3 aspectos do ativismo de Pedro, eles confrontam diretamente o plano de Jesus. Eles confrontam o plano de Jesus. E Jesus, ele corrige Pedro. Lá no versículo 11, ele diz: Pedro, mete a tua espada na bainha, Pedro. Guarda essa espada, não é para te fazer isso. Não é eu de beber o cálice que o Pai me deu? Ou seja, Pedro, o que eu resolvo, o que eu tenho que fazer, eu vou fazer, Pedro. O problema do pecado, eu que resolvo. Redireciona, Pedro, a tua atitude, redireciona, Pedro, a tua motivação. Não para de fazer, Pedro, mas redireciona a tua motivação. Pedro estava sendo ativista naquele momento. E o equilíbrio, gente, o equilíbrio para o nosso coração desequilibrado, para as nossas tendências de cair nos extremos, ele acontece quando nós abraçamos a nossa vocação com clareza. Quando a gente entende que as nossas ações, elas precisam ser voltadas para o plano maior, o plano de Jesus. É um plano que Jesus tem para a gente, é o plano que Jesus espera da gente, é aquilo pelo qual Jesus nos criou, Jesus nos formou, Ele nos deu a vida e Ele investiu em nós. Aí fica uma pergunta para a gente pensar, se a gente é mais tendencioso ao ativismo. Qual a última vez que você avaliou as suas atividades com o plano de Deus à sua volta? Qual a última vez que você parou no seu quarto, talvez, sentou com Deus, disse: Deus, eu vou avaliar o meu dia, vou avaliar a minha semana, vou avaliar tudo que eu estou envolvido, todas as minhas atividades, Senhor. Sonda o meu coração nesse momento. O que eu estou fazendo, Senhor? Qual a motivação pelo qual eu estou fazendo isso? É para a salvação de almas, Senhor. É para a salvação de vidas. É para gerar essa vida eterna nas pessoas. É para gerar essa transformação nas pessoas. Jesus, Ele quer redirecionar isso para a gente. A história de Pedro, ela continua, né, e a gente sabe que Jesus ele é levado, né, para o Sinédrio, condenado. E nesse meio tempo, gente, Pedro ele nega Jesus 3 vezes. Né? A maioria das pessoas sabe essa história. E Pedro ele chora profundamente depois disso. E Jesus ele então ele morre, né? Ele cumpre o plano, cumpre o propósito dele. Morre lá na cruz. E 3 dias depois ele ressuscita. E o que acontece é que Jesus ele dá um tempo. Jesus ele se afasta um pouco. Jesus ele fica um tempo fora. E Pedro ele chega num momento, gente, em que ele precisa tomar uma decisão importante. Ele precisa redirecionar, como Jesus mandou, ele redirecionar as atividades dele. Então ele tem que responder a Jesus. Como é que Pedro responde para Jesus? Trinta dias depois, Pedro, ele, lá no capítulo 21, versículo 3, Pedro está com alguns dos outros discípulos, né? E Pedro diz assim: eu vou pescar. Responderam-lhe: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco.
Pedro cai no outro extremo. Pedro ele se acomoda. Pedro ele volta a fazer aquilo que ele fazia antes de conhecer Jesus. Pedro ele deixa a gente de seguir o plano. Pedro ele cai na zona de conforto, estagna, retrocede, volta atrás. E é na mesma praia onde Jesus chamou ele. Ele está lá. E além de retroceder, ele leva outros junto com ele. Pedro se acomoda, gente. Essa acomodação de Pedro, ela fala com a gente também. Às vezes a gente andou com Jesus, a gente começou a engajar, e esse é um negócio, gente, que acontece automaticamente, porque Jesus ele transforma a gente de dentro para fora. Jesus ele muda o coração e a gente começa a fazer coisas que a igreja ela nos leva a pensar diferente. E Jesus ele começa a transformar, o Espírito Santo começa a agir na vida da gente. A gente começa a mudar os nossos planos. A gente começa a mudar as nossas atitudes e alinhar elas ao plano de Deus, alinhar elas ao plano de Jesus. E a gente começa a se engajar na igreja. A gente começa a se envolver nos ministérios. Né? A gente teve, há uns estudos atrás, esse tema, né, de ministérios, dons, como a gente trabalhar com isso, descobrir os dons que Deus deu para a gente. E a gente começa a se engajar. Mas por algum motivo, às vezes a gente retrocede, a gente volta, a gente começa a deixar de participar, a gente começa a deixar de vir no culto, a gente começa a deixar de participar do grupo caseiro, a gente começa a deixar de conviver com os irmãos, a gente começa a deixar o comodismo fazer parte da gente. E, gente, um dos maiores motivos que eu vejo que nessa passagem apresenta para a gente é o distanciamento de Jesus. Aí a gente imagina, mas foi Jesus que distanciou de Pedro. Pedro ele já vinha com Jesus, ele sabia que Jesus é Deus. E a Bíblia fala que bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Pedro tinha visto Jesus. Pedro sabia do plano de Jesus. Pedro sabia que Jesus não deixava ele sozinho. Às vezes a gente se acomoda porque a gente vai se distanciando de Jesus. E isso às vezes gera a nossa falta de fé. Isso ocasiona na falta de fé. Então, gente, o distanciamento de Jesus gera a perda de referencial. Leva a gente a dar desculpas para Deus. Né? Às vezes, tem outros melhores que eu, Senhor, que vão continuar esse plano. Quando Jesus chama Pedro e diz para ele, Pedro, tu é pescador de peixes, eu vou te tornar pescador de homens. Isso é interessante porque Jesus ele não tira a gente de uma atividade que a gente faz e coloca numa que a gente não sabe fazer. Jesus ele não tira Pedro da pescaria e coloca na contabilidade. Ah, te vira, Pedro. Jesus ele dá para Pedro, pescar homens é meio estranho, né? Mas ele dá para Pedro um redirecionamento do dom, do talento de Pedro, que está envolvido com aquilo que ele sabe fazer. Jesus não dá para a gente fazer algo que a gente não consegue, gente. Ele não dá para a gente fazer algo que a gente não tem capacidade. Aí a gente fica, às vezes, esperando um chamado de Deus, esperando um sonho, Deus me mostra isso. Às vezes eu quero que Deus ele fale comigo através de outra pessoa. E, gente, a maior prova de que Deus chamou a gente é aquilo que a gente sabe fazer. É aquilo que a gente faz no trabalho, que a gente faz na família, que a gente faz com os amigos, que a gente faz no dia a dia, porque Ele nos deu talentos, gente. Ele nos deu dons. Ele nos deu capacidade, Ele nos deu uma personalidade diferente um do outro. E essa lacuna que fica quando a gente se afasta, gente, ninguém vai preencher. Outra pessoa não vai preencher. A gente tem como missão aqui na Igreja Betânia de alcançar, gente, a cidade, o estado, o Brasil. Essa é a missão que Deus ele deu pra gente. A gente tem abraçado isso. Às vezes, a gente fica pensando dessa forma, dando essa desculpa, mas a falta de engajamento nosso, às vezes, gera
esse atraso nesse plano, nessa missão. E eu não estou falando que a gente é autossuficiente, gente, né? Não é isso. Mas é que Deus, Ele nos capacita, Ele nos chama para fazer algo que é a prioridade dEle. Ele não fica, Ele não está esperando, vou esperar o Tiago orar e aí eu vou dizer para ele daqui 1 ano, para ele começar a fazer alguma coisa. Deus, Ele é o maior interessado, gente. Foi por isso que Ele morreu na cruz. Ele está interessado nesse estado, nas pessoas que estão aqui, nas pessoas que estão lá fora, que a gente alcança com a nossa voz, falando, testemunhando de Jesus, falando do Evangelho. Então a gente como igreja, com todos engajados, a gente tem um enorme potencial. Se a gente estiver alinhado com o plano de Cristo, se a gente estiver dependendo do Espírito Santo ali, nos direcionando. Isso acontece como igreja. Isso não acontece sozinho. A outra desculpa que a gente dá, às vezes, é não tem tempo, gente. Essa é uma das melhores. A gente tem 24 horas por dia. E por mais que a gente não faça nada, que a gente fique no sofá, a gente está fazendo alguma coisa. A gente está fazendo, está colocando a preguiça em prática. E o comodismo, ele justamente é isso. É preguiça. Senhor, eu não tenho tempo. Outra coisa é, quando terminar algum outro projeto, eu volto. Aí eu vou me engajar de novo com a igreja, me engajar de novo com essa missão. Essa desculpa, gente, geralmente, ela nunca é suprida. Porque quando o nosso coração não está no plano de Jesus, quando o nosso coração ele não está em Jesus, a gente sempre vai botar uma outra prioridade. O plano dele nunca vai ser a prioridade. A gente vai estar sempre ali, sempre dizendo isso, mas a gente nunca chega lá. É aquela promessa de político. A gente nunca chega, a gente nunca faz. Por isso, gente, para mim o comodismo, né, o principal motivo dele é esse. É eu colocar os meus planos à frente dos planos dele. Os meus planos à frente dos planos de Jesus. Aquela última música que o Elias cantou, é muito forte isso. O meu coração totalmente entregar para Jesus. É justamente isso, gente. É isso que Jesus faz com a gente. Ele gera essa mudança, esse engajamento. E automaticamente a gente vai precisar trocar os nossos planos pelos dele. Porque os planos dele são eternos, cara. Os nossos, eles são aqui, materiais, eles são passageiros. E não tem nada que vale mais do que a eternidade. Nada que a gente possa pegar, que a gente possa fazer aqui, nos nossos planos, que vai valer mais do que a eternidade, gente. Todas os nossos planos, as nossas desculpas, geralmente, né, elas estão ligadas a esses 3 aspectos aqui. A ganância do ter, o fascínio do poder e a sede do prazer. Isso aqui, se vocês pensarem um pouquinho, vocês vão lembrar que isso aqui está relacionado à tentação de Jesus, né? Lá no deserto. Um pouquinho antes de Jesus ele confirmar seu ministério, ele é levado pelo diabo ao deserto e é tentado. Jesus é tentado nessas 3 áreas e Jesus ele resiste. Ele continua com o plano. Ele não se entrega, gente. Ele não cai no comodismo. Jesus podia cair e a gente ia estar perdido hoje. Se Jesus não seguisse o plano dele. Jesus foi fiel ao Pai. Disse, não, Pai, o plano que o Senhor me deu, o propósito que o Senhor me deu, eu vou cumprir. Jesus negou isso tudo, gente. Por amor a nós. Jesus nos amou de uma forma, gente, que é algo que a gente vai ver aqui, que a gente não consegue retribuir de volta. É difícil a gente retribuir de volta. Mas o amor de Deus, o amor de Cristo, ele é tão grande, que ele resiste a tudo isso, que às vezes a gente não resiste por amor a ele. Isso é forte. Isso é difícil de cumprir. Aí lá no capítulo 21, gente, versículo 7, a história continua e Jesus ele aparece na praia de novo
e ele fala para os discípulos como é que eles têm que pescar de novo. E aí eles atiram a rede, pegam uns 153 peixes, difícil de pegar e puxar para o barco. E quando Pedro, ele vê que a voz que ele está ouvindo é a voz de Jesus, Pedro ele se atira na água. Pedro ele não fica esperando os outros discípulos que vão de barco até a margem. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, ele lançou-se ao mar. Pedro se atira. Pedro talvez ele estava pensando naquele barco, voltando à mente tudo que ele tinha feito com Jesus, tinha andado sobre as águas, quantos tinham sido curados, quantas pessoas tinham mudado, tinham sido mudadas, tinham tido a sua vida mudada por Jesus. E ele estava na mesma praia, ele podia estar imaginando, o que eu estou fazendo? Né? Que bagunça que eu fiz da minha vida. E para a gente arrumar uma bagunça é difícil. Para a gente, quando quebra um braço, uma perna, a gente sabe que fica enfaixado. E depois de tirar, é difícil voltar ao movimento. A perna, ela se acomoda, o braço. Quando a gente está acomodado, gente, quando a gente está no sofá, quando a gente está na preguiça, quando a gente está acomodado com relação ao reino de Deus, vai ser difícil. Vai ser difícil de tirar o gesso, vai ser difícil de sair do sofá, vai ser difícil da gente começar a fisioterapia. Mas é a melhor coisa, gente, que tem. É essa reconciliação com Jesus, essa reaproximação que acontece. Saber que Jesus está me esperando de novo. E quando Pedro chega perto de Jesus, começa o diálogo, Pedro chega constrangido. E justamente é difícil sair da zona de conforto. E aí acontece o diálogo de Jesus com Pedro, né? Que, resumindo, gente, é mais ou menos assim: Pedro, tu me ama de todo o teu coração, Pedro? De toda tua força, Pedro? Como eu te amei, que eu resisti àquelas tentações, eu resisti tudo aquilo por amor a ti, Pedro. Tu me ama com amor ágape? E aí Pedro responde: Senhor, tu sabe que eu não te amo desse jeito. Eu não te amo de todo o coração porque eu te neguei. Eu não te amo de todo o coração porque eu não coloquei os teus planos como prioridade. Eu voltei, eu regredi, eu deixei de fazer o que eu precisava fazer. A gente vê que quando Jesus ele apresenta para Pedro o plano, ele diz para Pedro lá em Lucas, relata isso: Pedro, quando tu te converter, apacenta, confirma os teus irmãos. Pedro sabia o que ele tinha que fazer, gente, depois de ter cortado a orelha do soldado. Ele precisava confirmar os irmãos dele, ele precisava se engajar com os outros, ele precisava motivar os outros. E Pedro, ele não faz isso. Por isso que Pedro se arrepende. Por isso que Pedro volta à tona isso. Mas ele reconhece para Jesus: Jesus, eu não te amo, não. Eu ainda não te amo de todo o coração. Eu ainda tenho coisas a transformar no meu coração. Eu ainda tenho que colocar como prioridade o teu reino, como prioridade o meu envolvimento com os meus irmãos, o apacentar os irmãos. Isso aqui está diretamente ligado, gente, aos nossos dons e talentos. Se alguns de nós têm o dom de pastor, de pastorado, o que Deus ele espera da gente é que a gente apacente uns aos outros, que a gente esteja no dia a dia ligado um com o outro e atendendo a necessidade um do outro. O que tu precisa hoje? O que eu posso fazer por ti? Como é que está a tua fé? O que está te tirando do plano de Jesus? Vou te ajudar. Vem aqui. Se o teu dom talvez é se envolver no ministério de mestre, utiliza esse dom para explicar para os outros como Deus é de uma forma mais fácil. Como que o plano de Deus é de uma forma mais fácil. Então, gente, se o teu dom é profeta, fala para o teu irmão o que agrada a Deus, qual a vontade de Deus para ele. Os nossos dons, talentos, ministérios, gente,
eles não são para a gente. Eles são para os outros. A gente vai ser uma igreja que segue o plano de Jesus quando a gente estiver engajado, quando a gente estiver juntos. Isso está acontecendo, graças a Deus. E quando a gente estiver nesse plano como prioridade na nossa vida, crescendo, servindo, conectando, isso que vai fazer, gente. O Espírito Santo está movendo a gente. É isso que acontece. Então, gente, esse redirecionamento, ele acontece quando a gente coloca os nossos dons e talentos para os outros. Quando a gente engaja, quando a gente realmente se arrepende, volta a fazer aquilo que Deus espera que a gente faça. Às vezes é parar de cortar a orelha dos outros, né? Às vezes é ir lá botar a orelha no lugar. Isso é difícil, vai dar problema, vai tirar da zona de conforto. Às vezes é não atacar algumas minorias que pensam diferente da gente, mas agir com tolerância, agir com paciência, amar elas. Pedro, ele não estava se importando com a salvação do soldado, mas Jesus estava se importando. Pedro, ele não estava pensando qual a reação do soldado quando ele foi lá e atacou o soldado, mas Jesus estava pensando. O que a gente precisa, é entender que o valor das pessoas é muito maior do que, às vezes, o que a gente atribui a elas. As pessoas que a gente vai alcançar, que a gente quer alcançar, Jesus amou elas a ponto de se entregar na cruz, de morrer. Então, o equilíbrio acontece no comodismo, a saída do comodismo, quando a gente abraça a nossa vocação com clareza. Quando a gente realmente faz aquilo que o Senhor chamou a gente para fazer. A gente coloca à disposição um do outro. Jesus diz para ele: Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só, gente. E Pedro, ele chama a gente, lá na primeira carta dele, de pedras vivas. Pedro faz a relação, Pedro entende por que Jesus chamou ele de pedra. E Pedro chama a gente de pedra também. Pedra viva. Porque a pedra, quando ela é viva, ela está retificada, ela está aparada às arestas, e ela está pronta a ingressar na construção, na edificação, e ela está pronta, gente, para dar suporte para outra pedra que vem em cima depois. Então a gente, como pedras, seguidoras da pedra fundamental, seguidoras das pedras que são os apóstolos, nós somos pedras também, temos responsabilidade, gente. Em primeiro lugar, de suportar outras pedras. A gente precisa colocar a nossa força, os nossos dons, talentos à disposição um do outro. A gente precisa estar junto nisso. A gente precisa se dispor para isso. É isso que Deus espera da gente. É isso que Deus quer da gente. É realinhar essas nossas ações, as nossas atitudes, aquilo que a gente faz. E a história de Pedro continua em Atos. Se a gente for ler ali, a gente vê que Pedro redireciona a sua caminhada, Pedro redireciona as suas atitudes. E Pedro, ele é usado no plano do Senhor. Pedro, ele alcança tantas pessoas, gente, através da atitude dele, através do redirecionamento de Jesus para ele, que a gente não consegue contar, porque isso chegou até nós aqui. Quando a gente engaja nesse plano de Jesus, não tem como dar errado. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E, gente, a gente está tentando ser uma igreja diferente, porque o padrão de igreja, infelizmente, no Brasil, não é um padrão bom. Por isso que a gente tem que ser diferente. Se o padrão fosse bom, a gente não seria diferente. Jesus chamou a gente para ser diferente.
diferente do padrão que a gente antes de Jesus tem, que é da inclinação. Jesus chama para o equilíbrio do seu plano. O plano de Jesus é o equilíbrio que existe para a sociedade. A gente como igreja, falar de nós aqui, gente, Igreja Betânia de São Leopoldo, a gente quer alcançar esse estado. A gente quer realmente cumprir esse id de Jesus. E para cumprir ele, a gente precisa entender que as nossas ações, elas são motivadas por amor a Cristo, porque a gente ama Ele. Não é para pagar os nossos pecados, não. Porque a gente ama Ele. A gente quer amar Ele acima de todas as coisas. O segundo aspecto é porque a gente é grato a Ele pela salvação, pela morte dele na cruz, pelo plano que ele seguiu até o fim. E a gente obedece, gente. O id de Jesus, ele é uma ordenança para a gente. A gente está obedecendo porque Jesus, além de amigo, e Deus além de Pai, Deus ele é nosso Senhor. Ele nos comprou. E Ele espera da gente isso. Esse engajamento, essa vida como igreja, esse propósito como igreja. Então, a nossa história, como é que vai ser daqui para frente? A de Pedro a gente sabe como é que foi. A nossa história, gente, depende de nós, depende da nossa resposta para Jesus hoje à noite. Se a gente tende por ativismo, procura pensar nas tuas motivações pelo qual tu tem feito atividades, tu tem trabalhado, tu tem te empenhado na igreja, tu tem te empenhado nos ministérios. Não para de fazer. Não para, não cai no comodismo. Mas continua fazendo. Porque Jesus não está longe, não. A gente não enxerga Jesus fisicamente, mas Jesus está com a gente. Jesus ele está ali, nos animando. Eu gostei muito daquele videozinho que a Kelly passou, no dia do amigo, né? De Jesus estar junto ali. Jesus está trabalhando com o lixeiro, Jesus está trabalhando com a faxineira. Jesus está com a gente só não enxerga fisicamente, gente. Mas Ele está em todo momento, esperando que o nosso propósito seja com o plano dEle. Então, gente, se tu é ativista, se tende ao ativismo, faz isso. Reorganiza as tuas atividades, senta com Jesus. Talvez procura alguém para te ajudar com isso. Procura alguém. É preciso, a gente não pode ser egoísta como Pedro foi, de querer fazer alguma coisa sozinho. Não, procura alguém. A igreja é para isso. Nós somos para isso. Para suportar um ao outro, dar suporte. Se tu tende por comodismo, procura realinhar hoje, restaurar hoje as tuas atividades com Jesus. Procura sair do comodismo, sair da preguiça, deixar de lado os teus planos. E procura alguém também, que tu vê que está também ali lutando para seguir o plano de Jesus. Pergunta o que eu posso fazer para preencher a lacuna que tem hoje, uma lacuna que tem na igreja. O que eu posso fazer hoje para engajar? Gente, vamos seguir esse plano. Vamos se engajar nesse plano. Vamos realmente fazer como Pedro fez no final. Porque a gente não sabe onde isso pode dar. A gente não sabe como Deus ele quer usar a gente. Como Deus quer usar essa igreja, como Deus quer levantar essa igreja. A gente às vezes não tem a proporção disso. Mas juntos, engajados, a gente tem a certeza que Deus ele vai trazer salvação para as pessoas. Vou convidar vocês a ficar de pé. Para a gente orar nesse momento. E pode fazer a tua oração com Deus. Pode colocar realmente teu coração diante dele, gente. E colocar a tua fraqueza, talvez, a tua essa dificuldade que tu tem. Jesus ele entende. Jesus ele não disse para Pedro que Pedro não era para sair de perto dele. Não, Jesus ama Pedro. Jesus aceita Pedro. Jesus sabia que Pedro
tinha defeitos. Então coloca isso diante de Deus hoje. Coloca isso, ora para Ele está pertinho aqui. E Ele quer falar contigo, Ele quer te ajudar nisso. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem falado com a gente. Te agradecemos porque a gente sabe que a gente não está sozinho. A gente sabe que essa igreja ela não é em vão, que não é um grupo de pessoas com motivações humanas. Não é um grupo de pessoas que está simplesmente voltada para fazer aquilo que a gente quer fazer. Mas a gente está voltado, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor deu para a gente fazer. Eu peço que o Senhor olhe para mim, o Senhor olhe para cada um de nós aqui hoje, como as pedras que a gente é, às vezes com arestas, às vezes com várias ideologias que a gente traz antes de Jesus. E a gente tem esses problemas e a gente traz com a gente. Peço que o Senhor olhe para a gente e nos ajude, Senhor. Assim como o Senhor fez com Pedro, o Senhor nos ajude a sair do comodismo, a sair do ativismo, a realinhar, Senhor, as nossas atividades com o Teu plano. E o Senhor nos ajude a olhar em volta, Senhor, e ver o que o Senhor está fazendo à nossa volta. Olhar, Senhor, e ver o que o Senhor tem feito já através da igreja. Senhor, nos ajuda, nos abençoa. Pai, nos livra de todo mal. Não deixa a gente cair na tentação de voltar, Senhor, de estagnar, de continuar do mesmo jeito. Mas nos ajuda, meu Senhor. Deus nos usa, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vocês hoje, essa semana e durante essa série, que a gente possa crescer junto, em nome de Jesus.